Seja muito bem-vindo mais uma vez ao Bom Dia Piauí. Tenha uma ótima semana, doutor Vicente. Obrigado, Felipe. Muito bom dia a todos. O que acontece quando a gente não consegue lidar com uma perda, quando a gente não consegue atingir um objetivo, uma meta nossa pessoal? Dependendo de cada personalidade, às vezes a pessoa pode ter uma dificuldade em dar seguimento aos próximos dias após uma perda, tá? Ter dificuldade de manter ali um dia a dia mais tranquilo, mais saudável. Isso às vezes pode comprometer o seu trabalho, as suas relações, prejudicar o sono, seu apetite, concentração. Enfim, vai depender muito de cada pessoa, tá? É importante saber o quê? Que faz parte da vida, momentos de perdas, tá? A gente tem aí obstáculos a serem superados todos os dias. O que é importante? A gente, saber que aquilo pode fazer parte. A gente não precisa ficar se lamentando, às vezes, em determinada situação, por ter tomado uma decisão errada. A gente pode fazer isso, somos humanos, estamos aqui para isso, para evoluir, para melhorar. Ou seja, qualquer situação negativa, a gente precisa tirar um aprendizado, tá? Aplicar aquilo hoje para que a gente consiga colher resultado positivo lá na frente. Agora, isso é também devido ao excesso de pressão que a gente sofre hoje em dia por produtividade, por resultados, por parte da família, de amigos. A nossa, né? A gente tem impõe uma pressão muito grande sobre a nossa própria mente. Exatamente, nesse processo de autocobrança, às vezes até da própria rede social, né? Você visualiza ali algumas situações que casais perfeitos, apaixonados, todo mundo sorrindo, todo mundo viajando, todo mundo aparentemente muito bem. E às vezes a pessoa pega, olha, nossa, olha só a vida de fulano de tal, e acaba se comparando. Isso traz um mal-estar danado para aquela pessoa. Se ela não tiver uma boa estrutura psíquica, ela pode sim ficar com um comprometimento na sua saúde mental. E essa oportunidade de aprender diante de uma derrota, de que forma a gente deve ter esse olhar diferenciado e crescer com aquilo ali? É trabalhar a autoconsciência, é trabalhar o autoconhecimento, saber identificar seus pontos fortes, seus pontos fracos, tá? Se às vezes a pessoa tem alguma dificuldade relacionada a isso, tá realmente bem comprometido, que procure uma ajuda profissional para enfrentar aquela situação, seja uma ajuda psicológica, né, através da terapia para lidar melhor com algumas adversidades, para trabalhar alguns acontecimentos negativos lá no passado e às vezes precisa também, pode ser necessário, ajuda de um remedinho para que ela consiga melhorar o seu humor, seu sono, vai depender de cada situação. Qual é a influência que a infância tem, que os pais têm diante dessa nossa capacidade de resiliência? Isso é muito importante, tá? A gente começa, na realidade, com esse poder de resiliência lá na infância, tá? Quando hoje a gente tende o quê? Os pais tendem a superproteger os seus filhos, né? Impedem que eles tenham acesso às frustrações. E, de repente, quando ele fica privado disso, ele acha que tudo lá na frente é muito fácil, tudo isso é muito tranquilo, quando na realidade não é. Né? O pai precisa orientar, dar ali o segmento, um apoio que está ali, que está pertinho, que está acompanhando, mas nada de esconder a realidade, porque a vida não é tão fácil. Por exemplo, uma criança que está tendo algum tipo de dificuldade, com um coleguinha na escola, o pai que tira aquela criança daquela sala ou da própria escola, de que forma a gente pode ajudar para que ele tome a melhor decisão? É realmente tirar da escola ou é ensinar o filho a como lidar com aquela situação? Primeiro é saber realmente o que está acontecendo e procurar a professora, a direção da escola, tá, para ver desde quando isso está acontecendo, né? Como é que está o comportamento também com outras crianças, avaliar o ambiente dentro de casa. Será que eu não estou passando essa ansiedade para o meu filho, essa insegurança? Será que o nível de estresse não está muito alto em casa? Às vezes uma mudança no ambiente de casa já favorece muito alguma mudança. Mas o ideal é o quê? Que a pessoa procure sim saber realmente como é que está a situação e, se for necessário, procurar até uma ajuda para conseguir lidar melhor com esse momento delicado. E para que a gente possa fazer uma autoavaliação, existe um tempo, digamos assim, em que a gente deve deixar que a nossa mente se recupere daquela frustração, daquele problema? Ou não existe uma questão de tempo, para cada um vai ser diferente, uma perda assim que você leva um mês ou um ano para superar? Isso, cada situação varia de acordo com cada pessoa tem uma história, cada pessoa tem ali uma passagem na sua vida, tem sofrimentos, tem as suas vitórias, suas derrotas, então vai depender de cada pessoa, tá? O importante é o quê? Que realmente ela consiga buscar ajuda quando for necessário,
ter bons relacionamentos, principalmente com a família. Família é a base, né? Se você está bem ali na sua casa, você consegue se relacionar, né? Enfrentar melhor as situações no seu dia a dia. Bons relacionamentos, trabalhar a espiritualidade, meditar, trabalhar a sua respiração, fortalecer ali o seu momento, né? Fortalecer o seu dia a dia para que você consiga, assim, enfrentar isso com facilidade. Muito obrigado, então, pela participação, médico psiquiatra Vicente Gomes. Seja sempre bem-vindo ao nosso Bom Dia Piauí. Eu que agradeço pela oportunidade. Sempre uma semana abençoada, iluminada a todos. Amém.